Eu sou Hélio Juque, filho do professor Estevão Juque, nascido não em Porto União, mas em Caçador, mas vim para cá com 1 ano de idade. E frequentei o Colégio São José a partir de 1945. Que naquela época já podia entrar no colégio com uns 10 anos, no ginásio, naquele tempo era só ginásio, e acabei tirando o ginásio aqui, e esse foi o meu início, e meu pai continuou como professor. Aliás, ele já era professor aqui. Ele veio para cá, o papai tem certas características que pouca gente conhece, e que ele mesmo evitava em comentar. Ele não é nascido no Brasil, né? Ele nasceu em Lviv, na Ucrânia. Chegou no Brasil com 8 anos, numa leva imigratória que foi para Prudentópolis, né? Ele, mais, eram 4 irmãos, um morreu na viagem, e 3 vivos viveram no Brasil. E de Prudentópolis ele foi estudar no Colégio Paranaense em Curitiba. Vovô era agrimensor e já tinha cultura, mandou ele para Curitiba para estudar no Colégio Paranaense, famoso colégio de Curitiba. Mas mandou ele estudar para padre. Ele ficou ali vários anos, trancado, fechado, estudando só para padre. Padre do rito ucraniano, na época, evidente, ele veio da Ucrânia, né? E nessas alturas ele não, formado, concluiu todo o curso no Brasil, o vovô não tinha condições de mandá-lo para a Europa, que naquele tempo ia para Roma, onde havia lá solenidade final para ser, né? Então ele saiu e passou a ser pago. Prestou um concurso no Ministério da Educação para ser professor e foi aprovado, professor de português, geografia, história, latim, português, francês, geografia, história e latim. Tinha autorização do Ministério da Educação na época. Era o único professor na região, na época, formado com registro no Ministério, na região toda. E para comprovar isso, quem fazia os exames de admissão, que naquele tempo havia, que os alunos eram obrigados a fazer um vestibularzinho para ser admitido no ginásio, ele fazia aqui, fazia em Caçador e fazia em Palmas e várias cidades da região, que era o único professor para efetuar esse exame de admissão. E concluindo a sequência da história do professor Estevão Juque, ele veio para cá em 1920, eu acho que era por 1925, por aí, 26, não sei, não tenho muita certeza essa data, para lecionar no colégio ucraniano, que ficava lá à frente da casa do Dr. Vitor Buca, ali era o pavilhão enorme, que era o colégio ucraniano, parecido com esse, até na forma, na estrutura arquitetônica, era muito parecido, grande também. E chegou aqui, ele foi nomeado diretor do grupo escolar Balduino Cardoso. Não sei se era Balduino Cardoso naquela época, aí quando ele estava no antigo fórum ali, Guarda-Mirim, em frente às lojas maçônicas ali, papai foi diretor anos ali. E dali ele seguia, eventualmente tinha reuniões em Florianópolis, naquela época, eles iam de trem a São Francisco, porque não havia comunicação, e de São Francisco de naviozinho do EPIC para Florianópolis, e voltavam da mesma forma. Gostava de escrever para jornais, escrevia muito para jornal,
não era jornalista, naquele tempo não existia ninguém formado em jornalismo, mas existia pessoas com cultura que escreviam jornais. Ele escrevia poemas também, era poeta, né? E era muito amigo de Hermínio Miles, né, que tem os filhos e netos aqui, deve ser bisnetos, e escreviam muito jornal, e tinha um jornal da época aqui que eles escreviam, aí ele gostava de política, escrevia contra o Getúlio, ele era favorável ao governo da época, antes de 30, né? E estourou a Revolução. O papai escrevia no jornal, esse jornal era distribuído em todo o oeste catarinense por trem, na época, parece o nome Voz do Oeste. Até pouco tempo atrás nós tínhamos ainda exemplares, e sempre contra o Getúlio. Então, quando as forças do Getúlio chegaram aqui, ele foi preso. Foi preso ele, Hermínio Miles, mais um delegado da época, outros. O comandante do batalhão que também foi preso, levado embora daqui, que tinha, acho que era o Trezzerini na época. E ele ficou preso aí até o término da Revolução. Quando Getúlio assumiu no Rio de Janeiro, então aí ele foi liberado, mas cai fora daqui. Não queriam mais ele aqui em Portugal. Vai fazer política em outro lugar. Ele puseram no trem e ele acabou em Caçador. E Caçador, na época, estavam criando o Colégio Aurora, que era o Moscone e a Dona Albina, os fundadores do colégio. Papai ajudou a fundar o colégio lá. Ele ficou pouco tempo lá, em seguida acalmou o aspecto revolucionário no país, foi convidado para voltar para cá, acho que em 32, por aí. Eu era pequeno quando viemos morar aqui, né? Eu também nasci em Caçador. Ele casou lá, acho que foi em 35 que ele veio para cá, não me lembro bem a data, sei que eu era nenê, criança ainda. Ele veio para cá novamente e passou a lecionar aqui no ginásio São José na época, na formação do ginásio, né? Essa é a estrutura. Ele nasceu na província de If, para onde está sendo transferido hoje a capital da Ucrânia. Hoje ou amanhã vão transferir para lá, que fica a 60, 80 quilômetros da fronteira da Polônia, né? Naquele tempo que era internato, externato e semi-internato. Tinha tudo que era externo, semi-interno ou interno, né? E disso eu vou falar daqui a pouco.